E nesse bloco a gente conversa sobre esta exposição aqui, bonitinha. O artista plástico Jair Júnior está aqui para conversar com a gente e divulga o vernissage. O nome da exposição é JJ Propaganda e Marketing. Tudo bem, Jair? Tudo bem. Vamos começar explicando. Você não é publicitário, não, é artista plástico mesmo. Artista plástico. E de onde vem essa ideia aqui de misturar as duas linguagens, publicidade e artes plásticas? Na verdade, por exemplo, há 24 anos você trabalha como artista plástico, você vai passando por várias fases, várias experimentações, a necessidade do artista mesmo. E quando chegou para o Arte Pará do ano passado, eu estava numa tremenda dúvida. E circulando pelo bairro da Pedreira, esses referenciais desses painéis populares de propaganda que ficam na calçada, me abriu a ideia, né? E porque traz um colorido muito grande, traz as informações sobre o produto e sempre de uma maneira popular e eu vou às até vezes dar como exemplo aqui o próprio teu convite, né? Isso. Não sei se dá para ver direitinho, mas você usa uma linguagem assim, né? Lê aí pra gente. Vende 100 quadros. Quer dizer, seria vende-se, aí 100 quadros. E aqui eu falo pinto telas, painéis, abro letras, murais, retratos de gente viva, gente morta, gente imaginada. Ninguém pinta como eu pinto. Quer dizer, faz essa linguagem popular. Essa brincadeira com o que a gente vê na periferia. Na verdade, eu sou artista plástico, mas eu me coloco como pintor de mural nesse momento. Aí, assim como eu coloco também todos os personagens que não fazem exatamente o que eles estão lá. Vamos falar, esses personagens são amigos, são familiares, como você já havia me dito. Isso. E aí você criou um personagem para cada um, uma empresa, um produto, a partir do perfil que cada um tem, não é isso? De acordo com a característica dele, da personalidade dele, ou de algo que ele aprecie muito, né? E a gente vai colocando as informações tal produto. A chegar nesse produto não é uma tarefa. Eu vou pedir para a gente, enquanto conversa, aparecer algumas imagens que a gente fez lá da exposição, e aí você aproveita e explica um pouquinho para o público que quer entender essa tua nova linguagem. Aí é uma panorâmica aí já da Teodoro Braga. Essa daí é minha mãe. Minha mãe é católica e eu coloquei a benzedeira, né? Teca dos Santos. Na verdade, Dona Tereza, um beijão para a senhora. Contra mal olhado e tudo mais, inveja, olho gordo. E tem um trabalho dela já na Bienal, lá que começa agora em setembro, a Bienal na IFES. É um primo meu, Paulo de Tarso, ele trabalha com empréstimo, e você trabalha, ó. Não deixe que seus cabelos embraqueçam mais, fale. Será um prazer lhe emprestar pelo menos uns 1000 paus. Quer dizer, essas propagandas existem. E o colorido de Belém é muito intenso, né? Isso favorece o meu trabalho. O esmalte sintético, que normalmente é o material que olha, o Elton, grande amigo Elton, realizador de sonhos. Esse daí é um colecionador de arte daqui de Belém, é um cara que realmente a gente conversa e se sente bem, e ele coloca você para cima sempre. Essa é minha filha, a Tarsila, que também tem na Bienal de Naif, foi uns 2 trabalhos da minha mãe e da Tarsila, e eu tive que refazer outros trabalhos. Não o mesmo produto. Tem o Tatu Park, olha, o Pedrão, meu filho, o homem do karatê, Pedro Kid, né? Abandonou o karatê, meu filho volta, está na faixa marrom, bicampeão paraense. Titã é uma história muito engraçada. Essa é a minha prima Dalila, eu transformei ela na Mulher Maravilha. Essa é a minha esposa Evelyn. Evelyn acorda todo dia de madrugada, assim, olha, sonhei, estou tendo pesadelo. Então ela desvenda o seu sonho, né? De manhã é um grande papo, ela diz, olha, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Casa das Flores, minha irmã Márcia, engenheira agrônoma, né? É uma pessoa que está sempre sorrindo, tem essa felicidade toda. Minha Dinda, a filha dela, que também é da Lila, né? E eu coloco essas pessoas que fazem parte do meu circuito, eu acho que é uma maneira... Associando a mensagem da rua, né? A mensagem da rua, dos painéis populares. São adequando a mensagem da rua aí ao perfil de cada uma dessas pessoas. As características de cada uma próximas de você. Isso. Legal. E está sendo um trabalho muito gostoso. Tá aí, olha, uma boa sugestão é o mestre Verequete, né? Com certeza, porque você começa com um trabalho, por exemplo, tem um trabalho lá que é a Casa Paulo de Verônica. Na verdade, eu não conheço nenhuma Verônica, mas eu comecei com esse trabalho, né? E a personagem eu criei. Esse trabalho é o único que não existe a personagem que eu não conheço. Eu comecei a produção com esse trabalho.
E aí partiu para quê? Disse, não, poxa, mas se eu pego fulano, meu amigo, e faço, isso é muito mais gostoso brincar com ele, do que com um personagem que eu estou criando. E eu te Entendeu? pergunto, lá na exposição a gente vai conhecer essas figuras? Ah, sim, com certeza. Entrei em contato com todos eles, mandei convite. Tem, por exemplo, um amigo Geraldo, que era o rei do papagaio, o rei cobra do papagaio. Ele fazia uma rabiola que tinha, isso lá no bairro do Reduto, mais de 1 metro de altura. Que ela era fantástica, uma criança de 8, 10 anos, era o sonho, né? E eu não consegui entrar em contato com ele, se estiver assistindo, alguém que possa avisá-lo, você está sendo homenageado lá, você faz parte da minha vida, tá? É legal, do meu imaginário, que é muito gostoso, entendeu? Mas espero que todos, ou pelo menos a maioria, estejam lá. A inspiração vem desse cotidiano, da tua infância, do teu imaginário. E a formação, como é que você atribui a sua formação? A minha formação nós, de artista plástico é autodidata. Eu comecei muito novo, a expor com 16 anos de idade, né? E era na verdade, quando eu comecei a expor, eu não estava nem na sala de aula, né? É por isso que eu defendo muito isso. Mas eu tenho a formação, eu sou arte educador, tá? Mas não transfiro isso para os meus trabalhos. Eu tenho o conhecimento da técnica, da perspectiva, mas não deixo que isso venha influenciar no meu trabalho. Eu acho que quanto mais livre o artista ficar de criar, para poder criar... Quer dizer, quando eu comecei, eu até ganhei uma bolsa de estudo, né? Mas eu fui aconselhado para aceitar a bolsa, mas produzir o que realmente eu gosto, livremente, né? Correto. Mas isso não impede que você vá, estude por fora, que foi o que eu fiz quando eu comecei, e conhece, mas não deixa que interfira. Lógico que você tem referenciais de artistas plásticos, né? Estudar um mestre Larroque, sim, todo com mundo certeza, precisa, né? lógico, estudar, você conhecer, tá junto dessas pessoas, né? E pegar referenciais e dizer para ela, Eu me lembro que lá no final da década de 80, me disseram, conversa com o Emmanuel Nassar, porque o Emmanuel Nassar também já trabalhava com as cores, né? E se você pega um referencial ou outro, é muito legal, não que você esteja copiando, mas saber que, olha, ele sabe tratar a cor legal e você está observando. Ter uma ideia, né? Ter uma ideia, não pegar a ideia principal, né? Mas eu acho que basicamente das cores eu peguei muitos referenciais, né? Não só de artistas locais, mas também de fora. E aí, falando em referencial, eu queria saber qual foi o teu referencial para fazer essa mistura de propaganda aqui. Tu deste uma reolhada no que estava nas ruas, porque a gente tem o hábito de passar a ver essas propagandas, mas no máximo acha graça um pouquinho, vê um erro de português, nota que a cor é diferente, eles misturam demais. Mas eu imagino que para fazer um trabalho como esse, aí você já teve que aprofundar um pouco mais na linguagem da propaganda popular, né? Teve Com que certeza. ver mais o tipo da letra. Explica pra gente. Na verdade, eu estou num bairro que é o bairro da Pedreira, que você pega Pedro Miranda de cabo a rabo, você está cheio dessas informações, né? Então, para mim foi muito fácil. Você sai da Lomas, onde eu moro, e vou até a feira de lá, você tem dezenas de informações. Fora isso, se você está na rua, você vai, né? Quando eu saio com a minha família, com a minha esposa, eu digo, olha só que engraçado, olha, aí já fica, né? Pega, não é só dos populares, você tem outdoor também que tem informação legal para você trazer, entendeu? E você pode tranquilamente, no seu dia a dia, é o exercício do olhar que eu falo, né? Você tem que estar com o olhar aguçado, né? Porque você vive disso, você tem que estar com sensibilidade legal para dizer, olha que interessante, é engraçado, vou me apropriar disso daí. E aí fica, essa é a pesquisa na rua mesmo, no dia a dia, no cotidiano. São quantas telas? Todas são telas? É esmalte sintético sobre madeira. Certo. Lá em exposição nós temos 23 painéis e uma instalação, certo? Uma instalação que já, além de trazer madeira, traz o pneu também, que é justamente o borracheiro 24 horas. Que eu peguei do meu amigo. Quem é o borracheiro? É o Saulo, né? E o Saulo também lá do ano passado, foi um dos primeiros também a fazer, quando eu peguei o pneu, disse eu tenho que fazer alguma coisa. O Saulo é casado com a Marúcia, que é médica, anestesista, né? Então o que acontece? Eles trabalham 24 horas, ele está de dia, ele é comerciante ou está na universidade. E ela está à noite no E plantão. ela está na noite, qualquer hora estão chamando para ela. Então você tem que achar um produto que seja 24 horas, e você tem a borracharia, né? E essa instalação está muito gostosa, né?
Eu acho que é uma ideia, pode ser um salto para um novo projeto, um novo estudo. Né? Jair, tem uma curiosidade. Claro. Por que da cor vermelha para as placas do açaí? Tão comum na nossa cidade, você certamente já deve ter observado isso aí. A cor vermelha, né, o próprio açaí, porque se você trouxesse a cor do açaí mesmo, né, penso eu, se você trouxesse a cor do açaí, o vinho, né, talvez não chamasse tanto a atenção. Né? Você tem um vermelho aqui, a logomarca da Esporte Cultura ali, eu estou vendo, o vermelho, né? É da cultura. Né? Esse vermelho, ele chama, o vermelho você coloca o branco em cima, dá um impacto visual muito grande. E outra coisa... A pergunta é para estabelecer uma relação com as pessoas que são simples, que não têm lá essa formação em publicidade e propaganda. Perfeito, a sua pergunta, perfeito. Por quê? O que é que eu faço? Bom, 24 anos de artista plástico, eu sou um artista plástico. Mas o cara que produz o painel, ele é um artista. Com certeza. Ele é um artista, ele tem a criatividade. Mas, infelizmente, o povo, ele tende a artes plásticas, erudito, tudo mais, uma galeria de arte que, culturalmente, nós não vamos numa galeria de arte, né? Não tem o costume. Você vai no cinema, vai no teatro, até no teatro você vai numa peça. Mas numa galeria de arte que é fria, livre, você não vai. Você não pega a sua família, você vai no bosque, você vai no museu, mas não pega, não, vamos ver a exposição do Jair, que deveria ser. Então, o que acontece? Há um distanciamento. O cara que faz o painel popular dele lá, ele tem a criatividade dele. Eu me apropriei. Então, o que eu fiz? Eu peguei ele e peguei o Jair, está aqui. E qual é a diferença que nós temos? Quer dizer, há um trabalho, se ele partir disso daí, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma coisa, e de repente a galeria está esperando ele, o salão de arte está esperando ele. E temos inúmeros casos que o cara sai, entra numa fundação Curro Velho, vai fazer uma oficina, e diz, se descobre, né? Se descobre. E falando em descoberta, como é que foi para preparar esse material todo? Isso daí foi esse material, eu pedi uma bolsa para o IAP, Instituto de Arte do Pará, né, Ateliê Livre, e eu ganhei. Eu e Luiz dos Anjos, e foi uma experiência fantástica estar lá no IAP com essa bolsa, porque era um local, nós tínhamos de 8 da manhã até 6 da tarde para produzir. Então nós ficávamos lá, os dois, num ateliê muito bem climatizado, muito bem assessorado lá, tá? A Cássio Sobral, Geraldo Teixeira, Paula Sampaio, não faltava absolutamente nada. E foi muito gostoso, em relação, já pegando esse gancho do material, que veio do IAP pela Bolsa, porque praticamente todos os dias a gente estava recebendo artista lá, que vinha, tomava um café e batia um papo, e já ria do trabalho, dava uma sugestão, com certeza, né? Dava uma sugestão. E ter a oportunidade de ter conhecido dos Anjos, que eu não conhecia do jeito que eu conheci, e de receber essas pessoas no ateliê foi fantástico. Até porque minha casa, infelizmente, ela não tem um espaço físico para que eu possa. Então eu tenho que dispor de um local, disse, bom, hoje eu vou pintar aqui. Tem sido assim há muito tempo. E o ateliê ali foi um grande barato, está sendo um grande barato. Eu sempre faço uma pergunta aqui no programa para as pessoas que têm o dom que você tem. E por ser autodidata, você há de convir que muitas crianças não têm oportunidade de ir às escolas de arte, até mesmo ao Curro Velho, seja por falta de R$1 para pagar o vale transporte para chegar lá. Você tem algum projeto? 1,35. Não é? 1,35. 1,35. Você tem algum projeto, alguma preocupação nesse sentido, já que você cresceu sozinho na arte? Na verdade, existe a preocupação. Eu trabalhei 8 anos e meio como oficineiro da Fundação Curro Velho, não contratado, mas... então já está respondido. Já trabalhei, e lá realmente nós temos esse problema muito grande, mas a Fundação Curro Velho, quando ela disponibilizava, ela dava o vale transporte, né? Ela não, você não deixa de vir para a oficina, você vem. Legal. Legal, Adina, trabalho muito bom lá. E o que eu podia fazer era isso, né? Agora, quem dera, se pudesse ampliar tudo, ter um espaço. Mas para mim é complicado, você não tem espaço para os empresários, né? Meu amigo, eu acho que está aí o tempo todo o exemplo que a arte transforma, e eu sou um exemplo disso, porque houve um determinado tempo da minha vida que eu estava fora da sala de aula, sem perspectiva, e hoje
eu tenho um rumo, um norte, a partir do momento que a arte ela apareceu na minha vida, né? Ele me deu um rumo, um norte, isso está aí. Então, é um absurdo a gente estar vendo, por exemplo, as praças tomadas pelas crianças, né? Infelizmente, abandonadas, né? Se drogando, se viciando, enquanto nós temos uma gama enorme de artistas, de músicos, né? Artistas plásticos, atores. Por que então uma empresa não diz, vamos pegar aqui esse grupo de artista plástico e vamos lá para a praça, agora não que está tendo o evento lá, mas a Praça Valdemar Henrique, durante meses estava sendo tomada por mais de 20 crianças e adolescentes que engravidaram. Famílias morando ali. Engravidaram lá mesmo. Quer dizer, é só o Jair que percebe isso? Ou o empresário que está aqui no carro dele não olha para a praça, ele vai. Quando ele vai para a Estação das Docas, ele passa lá. E sai barato, né? Porque diminui a violência, ele tem que gastar menos com segurança. Justamente. É uma cadeia, assim, de acontecimentos para o bem que lógico, acontecem. E que é um grande barato. Poxa, se eu tenho a oportunidade de fazer isso e tenho as pessoas adequadas, por que não faço? Eu vou cruzar meus braços. Jair, falando em grande barato, o que eu percebi, até quando a gente mostrou as imagens aí da tua exposição e você saía explicando quem era cada uma dessas pessoas, eu fiquei curiosa para saber se quem for visitar a exposição vai ter esse contato, tem algo explicando lá que aquela tela vem da origem da fulana de tal, que adivinha sonhos, que acorda de manhã cedo. Como você explicou para a gente? Que eu acho que deu uma vida maior ainda ao teu trabalho. Isso foi muito pensado. Eu pensei até em trazer imagens do lado de cada trabalho ter uma foto, uma imagem daquela pessoa, mas eu resolvi não colocar. Porque vai abrir um questionamento. E se abre um questionamento, a arte, ela pode abrir um diálogo e chegar comigo, eu vou estar na galeria, eu vou estar quase todos os dias lá, e já ir, bater um papo, vai aproximar. Se eu explico verbalmente, se eu coloco lá, olha, isso aqui é fulano, resolve para ele. Eu não quero que resolva as coisas nesse primeiro momento. Cada um faz a Cada um faça a sua leitura. Estou aqui porque estou explicando porque estamos aqui diante desse programa, mas que cada um que vai lá faça a sua leitura. Ou associe, de repente... Quantas pessoas são acordadas de madrugada e dizem, e aí, o teu sonho? Qual foi? Não tive pesadelo, não acorda. Até criar aquela brincadeira, né? Olha, fulano, esse aqui é para ti. Justamente, vai ter todo esse barato, né? Tá certo. E me diz, qual foi a tela que te deu mais prazer de fazer? Todas me deram prazer. Eu não posso dizer que uma... mas tem uma que você deve ter chegado no final, olhado assim, não pela pessoa em si, mas pelo resultado. Você, de repente, começou a olhar assim, nossa, essa aqui casou muito bem. Ou, vou facilitar para ti, para não deixar nenhum amigo com ciúme do outro. Uma delas... deixar a esposa com ciúme da mãe. É verdade. Uma das 10 mais, assim. Aí, eu vou colocar até uma... Não necessariamente a primeira. Então, é isso, não necessariamente a primeira, mas eu vou colocar a primeira. A Casa Paulo e Verônica, ela traz uma leitura muito gostosa e é uma personagem que eu... E esse trabalho foi o último. Eu comecei com ele e ele ficou muito tempo dialogando comigo. E aí, o que é que eu vou colocar? Porque tinha o corpo, a figura da Verônica... E tinha que colocar o que é que ela ia tomar para ficar bem, qual era o remédio. Isso, olha, 4 meses o trabalho, inacabado, dialogando comigo, e foi o último a concluir. Foi o primeiro que eu comecei e o último a concluir com as palavras. E teve algum deles que começou num rumo e terminou num totalmente diferente? Não. Eles sempre até porque são pessoas que existem, já são do teu convívio. E até porque a maioria, quando você vai satirizar algumas coisas, que talvez venha complicar a particular da pessoa, aí eu consultava. Né? No caso do Geraldo, não. Ele fazia papagaio, isso não tem nada mais. Né? Nada demais. Mas tiveram alguns casos que foram vetados os trabalhos. O cara disse, não quero ser homenageado. Né? Eu prefiro, porque isso vai criar uma complicação comigo, papapá. E eu respeitei, infelizmente. Queria muito fazer o trabalho dessas pessoas, mas ela simplesmente não. E é engraçado agora você falando isso, porque eu lembrei de um colega nosso que é debatedor, o Bob, que é fotógrafo, e ele lançou recentemente um livro de fotografias só sobre mulheres. E ele contou que algumas não quiseram ser fotografadas, ficaram sem fotografar. E quando viram o livro de fotografias pronto, acharam tão bonito que disseram, poxa, olha, se tu fizer de novo, me chama que eu quero participar. Na próxima, esses que negaram agora vão te pedir a oportunidade. Legal, é porque esse trabalho não acaba. Essa exposição, na verdade,
O que vender, vendeu, mas ainda tenho um material de reposição pela Bolsa do IAP, não pintei todos os painéis. E o trabalho vai continuar porque está sendo um grande barato, um prazer muito grande. E até né? porque é a tua profissão, né? É Teu a minha ganha-pão. profissão, é meu ganha-pão. É meu ganha-pão. certo? Digamos que o Cláudio queira que faça um trabalho desse dele, ele pode encomendar ainda? Com Essa certeza. pergunta estava guardada, mas você já fez antes Com de mim. certeza, mas eu queria pelo menos ter Olha, algumas, tá interessado já. algumas com horas, certeza. bater um papo com ele, Sim. né? Bater um papo, ter um conhecimento para pegar as características e dizer, olha, Paulo, eu estou vendo esse tio, eu acho legal esse teu lado, papapá, e vamos fazer o trabalho, não tem problema nenhum. Né? O que eu não acho interessante é, por exemplo, pegar realmente a profissão da pessoa e colocar, né? Mas aí conhecendo a pessoa, batendo papo com ela, não tem, vai ser um prazer para mim. É essa mesmo a tua proposta? Não pegar o óbvio da pessoa, mas o que aquela ideia te remete? Com certeza. Esse é o grande barato. E eu fico pintando, eu fico achando graça, né? Eu fico rindo o tempo todo, né? Poxa, é um prazer estar aqui pintando e paro e diz, poxa, legal. Ah, mas pode colocar. Aí acrescentar uma informação ou outra a gente coloca. Mas de primeiro, quando eu paro aqui, não, esse painel vai ser assim. Né? Lembra pra gente da exposição? Vai ser quando a abertura? Hoje às 19 horas, Galeria Teodoro Braga, Centur, estão todos convidados. Tá? Espero realmente, se não der para você ir hoje, mas que você não tenha a data de encerramento dela, deve ficar umas 2 ou 3 semanas lá na Teodoro Braga, mas se não der para você ir hoje, vá outro dia, você vai ter acho que ter uns bons momentos lá vendo os meus trabalhos. E de vez em quando você vai estar lá, né? Para explicar. Com certeza. Para dar um toque sobre quem é aquela figura representada. Bater um papo, com certeza. Tá ótimo, Jair. Só uma coisinha, Pois deixa eu não. colocar aqui os meus patrocinadores que a gente... Lógico, desculpa, é importantíssimo, né? senão depois tu não Fundamental. consegue Deus mais. o livre, tá? Colégio Teorema, muito obrigado. Meridianos lá, Augusto, obrigado. Fundação Ipiranga, tá? Grupo Dohara e Escola CIP. Alguns desses já foram meus patrões, né? E a gente está lá, muito obrigado, tá? E o IAP e o SIMPRO, o Sindicato dos Professores. Certo. Muito obrigada pela tua entrevista, foi um barato. Eu Tá bom. que agradeço. Bom, e aí você de casa, só informar que além da camiseta que a gente vai sortear hoje, tem... Agora as perguntas para o Jair Júnior, que é artista plástico e veio falar sobre a exposição JJ Propaganda e Marketing. O Augusto Gomes, da Pedreira, diz o seguinte: de alguma forma o trabalho que você faz tem a intenção não de romper com a arte tradicional, mas sim de trazer o povo, a história do cotidiano para dentro das salas de arte, porque o povo está muito afastado das artes que são sempre bastante elitizadas. É uma questão cultural, como eu havia falado, né? Não se tem um costume de ir a uma galeria de arte, a família não faz esse tipo de programação, vai-se ao clube, vai-se ao teatro, vai-se ao cinema, loca-se o DVD, mas uma galeria de arte, infelizmente, não. Quer dizer, é uma questão cultural. O Alexandre Rezende, da Nova Marambaia, na sua opinião, como você avalia a exploração das artes plásticas na publicidade? Exploração das artes plásticas na publicidade. Acho que é a utilização, né? Não, aí não há uma questão, porque o direito de imagem é uma coisa que você tem. A pessoa só pode utilizar da minha imagem se eu autorizar, se eu vender alguma coisa parecida. Agora, eu não tenho conhecimento de nenhum tipo de exploração. Acho que ele quer saber se você gosta do uso das artes plásticas em peças publicitárias. Com certeza, eu acho fundamental, né? Fundamental. O Natan Ribeiro, artista plástico da Pedreira. Parabenizo pela bonita entrevista, foi o maior barato. Qual Obrigado. o horário da exposição? A partir Tem de mensagem, 19 horas, hoje na vernissagem, a partir de 19 horas. Depois, a partir de segunda-feira, o horário é de 9 às 12 e creio eu, de 14 até as 18 horas. Na galeria. Teodoro Braga, Centur. O Francisco Maia, comerciante do Coqueiro, você já expôs seu trabalho em outros estados? Como foi a receptividade dos críticos? Na verdade, já expus em outros estados. A receptividade dos críticos, normalmente quando se expõe em outros estados, é através de salão de artes plásticas. Só que os meus trabalhos são muito viajados, eu não. Então, não tenho esse contato. A Tainá
Cristine, estudante de 11 anos que mora no Marizal. Oi, Tainá. Gostei da entrevista, você ficou muito bem na televisão. Ela é Obrigado. aluna da 7ª série da escola Verdade. CIP. É verdade, é verdade. Um abraço para a família CIP, tá? Do fundo do coração. Um abraço para você também, Tainá. Tá, só lembrando, o vernissage é hoje, 19 horas, Teodoro Braga, Centur. Compareça. entrada franca. Entrada franca. Não precisa convite, convite ele já fez Nada. aqui. É verdade. Tá bom, obrigada. Eu agradeço. Agora a gente passa para as perguntas do mestre Veriquete.